Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Moura. Deus abençoe, pastor Moura, muito obrigado pela oportunidade. Abraço aqui do pastor Jorge Lacerda, tá? Mandou um abraço, tá? Ele foi o canal de bênção para que eu estivesse aqui. Trago também uma saudação do meu pastor presidente, pastor Oswaldo Rodrigues de Jesus. Eu sou da cidade de São Mateus do Sul, do estado do Paraná. Meu pastor completou 71 anos nesta sexta-feira, e toda segunda-feira ele está na Praça da Rodoviária, pregando a palavra de Deus, pregando na rua, e eu aprendi com ele a fazer a obra de Deus, né? Deus abençoe também a irmã Camila, que tem sido uma bênção no meu ministério, uma companheira que tem me ajudado a fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 16 e versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Que Deus abençoe a todos os pregadores e cantores desse lindo trabalho aqui na cidade de Suzano. Irmãos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra missionária, talvez uma mensagem oposta do que os irmãos ouviram até aqui. Eu quero falar sobre a obra missionária, sobre a conscientização missionária. Há 16 anos aceitei Jesus numa vigília, entrei armados, tinha acabado de sair da cadeia, queria matar 20 pessoas e depois tirar minha própria vida, mas aprouve a Deus, naquela madrugada, a igreja está adorando o nome de Jesus, e eu ouvi o hino 169 da harpa cristã. Enquanto a igreja adorava, os meus pés tremeram, o meu corpo tremeu. Eu não sei como eu adentrei dentro daquela igreja, mas a única coisa que eu sei é que tinha um povo crente adorando o nome de Jesus, que expulsaram os meus demônios, que tiraram aquilo que não presta, e Jesus disse: a partir de hoje, a história da sua vida vai ser mudada, a partir de hoje, a tua vida não pertence mais a você, a partir de hoje, eu que comando a sua vida, porque eu sou Deus que estou mudando a história da tua vida. Irmãos, eu aceitei Jesus. No terceiro dia eu já fui morar com missionário, eu fui para a obra missionária, eu fui fazer missão no meio do mato, eu fui trabalhar com missionário, e lá eu aprendi a orar, lá eu aprendi a jejuar, lá eu aprendi a ter experiência com Deus. Quando Jesus disse que é por ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, há muitas pessoas que estão enganadas, achando que o ir por todo mundo é colocar uma mala embaixo do braço e dizer: eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a América, eu vou para a África. O ir por todo mundo muitas vezes está dentro da nossa casa, muitas vezes o drogado que está dentro da nossa casa, muitas vezes o alcoólatra que está dentro da nossa casa, é o ir por todo mundo e pregar o evangelho para os necessitados. Irmãos, tem muitas pessoas que estão necessitadas, esperando ouvir uma palavra da tua parte. Tem pessoas que estão sedentas pelo evangelho, mas o ID é só para quem realmente tem a chamada da parte de Deus.
Meu pastor disse assim para mim: Gilberto, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você não tem um caminho de volta, não tem volta para quem aceita Jesus, porque se voltar é o caminho da morte, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que recuam. Aleluia! Para ir de fazer a obra de Deus tem que ter coragem, tem que saber que aquele que chamou é poderoso para sustentar. Eu me lembro uma vez, pastor Mo, eu estava morando com um casal de missionários que eu adotei como pai e mãe, e a prova estava grande naquela casa. Quando chegou por volta de meio-dia, irmão, isso é para crente, irmão, isso é para quem é crente, isso é para quem tem experiência com Deus. Eu vim falar nessa tarde sobre experiência com Deus. Nós sentamos, a mãe colocou os pratos em cima da mesa, e eu olhei para o fogão e não tinha nada. Falei: mas que negócio é esse? Não tem comida. E ela colocou os pratos, sentamos, ela colocou as talheres, e ela disse: vamos orar, agradecendo pelo alimento. E eu olhei e falei: mas não tem alimento, eu estou com fome, cadê a comida? Aleluia, fizemos um triângulo, damos as mãos ali. Ela orou falando assim: Pai, eu te agradeço por esse almoço, e os pratos vazios, os talheres vazios. E ela dizia: Pai, eu te agradeço por esse almoço que está saboroso, por essa carne saborosa que está, aleluia, aqui sobre essa mesa. E eu olhando, irmão, era novo convertido ali, e eu olhava eles orando. E quando ela acabou a oração, ela disse: vamos almoçar. Quando ela disse vamos almoçar, que eu olhei os pratos vazios, irmão. Lá no portão da casa, o pai disse: chegou alguém. Ela disse: acabou de chegar o nosso almoço. Quando ela abriu, ela disse: vai lá. Abriu o portão, encostou um carro de ré. Deixaram tanta compra naquela casa. Tinha carne, tinha arroz, tinha feijão, tinha Coca-Cola, tinha tudo. Porque Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Eita glória! Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui nessa tarde. Eu estou sentindo que Deus está aqui. Ei, irmão, se Deus te chamou, saiba de uma coisa: é que você é o responsável pelo crescimento da igreja. Tem gente dormindo, irmão. O cumprir o ID é coisa para crente, porque ao mesmo tempo é um mandamento, mas ao mesmo tempo é uma ordem. O mandamento nós podemos passar por cima, aleluia, tirar ele, mas o ID, irmão, é uma ordem, e ordem tem que ser obedecida, porque quem não obedece é desobediente. Desobediente não anda de acordo com a palavra de Deus. O desobediente pode orar, pode jejuar, que nada vai acontecer. Mas quando você tem convicção do Deus que te chamou, que é poderoso para mudar o quadro da tua história, tenha certeza que Ele vai te honrar. Tenha certeza que Deus vai te colocar na posição que Ele te colocou. Não precisa passar por cima de ninguém, não. Aleluia. O que você precisa é obedecer a palavra de Deus. Eu já pastorei igrejas, eu já trabalhei na obra missionária. Eu tenho autoridade para falar aqui nessa tarde, irmão, porque Deus me tirou lá da lata do lixo. Deus me tirou da sarjeta, era o pior bandido da minha cidade. E um dia Deus disse: a tua voz será ecoada nos quatro cantos dessa terra. Todos vão saber que eu sou Deus na tua vida. Todos vão saber que eu te chamei, não para você ficar dormindo, não para ficar murmurando nem questionando, mas Deus me chamou para fazer a obra de Deus, irmão. Todo dia Deus fala comigo. Eu trabalho em funerária, irmão, sabe o que é isso? A média lá é um óbito por dia, e todo dia eu coloco um terno bonito aqui, ó, igual vocês estão usando, ou uma roupa bonita numa mulher, e quando eu estou ornamentando, colocando aquelas flores lá, Jesus está dizendo comigo assim: filho, ó, meu filho, poderia ser você que estivesse aqui deitado, mas enquanto você tem vida, prega a minha palavra. Estava eu, irmão, congregando,
obedecendo o pastor, líder da escola bíblica. Tinham mais aluno na escola bíblica do que membro na igreja. Um dia o pastor olhou para mim e falou assim: Gilberto, eu preciso que você desempenhe uma função aqui dentro da casa. Eu falei: sim, pastor, estou aqui. A partir de hoje você será o chefe dos obreiros, e você vai escalar um para atender o púlpito, outro para atender a água, outro para cuidar da porta, outro para cuidar de carro e outro para cuidar de banheiro. Irmão, eu vinha para a igreja, aleluia, oh glória a Deus, e oh aleluia. Irmãos, tu pode fazer isso? Posso. Irmão, pode fazer isso? Posso. Irmão, pode cuidar do banheiro da igreja? Não. Pode cuidar do banheiro da igreja? Não. Chegava para o diácono: diácono, você pode cuidar do banheiro da igreja? Ele olhava para mim e dizia: se for para mim cuidar do banheiro, eu nem saio de casa. Eu falei: deixa que eu vou. Irmão, 4 meses, estou eu lá cuidando do banheiro da igreja, irmão. 4 meses cuidando do banheiro da igreja. Sabe o que é isso, irmão? A glória caindo dentro da igreja. Profecia na igreja, Jesus falando, os irmãos louvando, adorando, e eu cuidando do banheiro. Que vontade de estar lá dentro, irmão, sentindo a presença de Deus. Mas lá do banheiro eu dizia: Deus, tu és fiel. Eu chegava, irmão, já não pedia mais nada para ninguém, já ia direto para o banheiro, cuidar do banheiro. Um dia o pastor pediu licença. Um dia o pastor disse: eu preciso tratar a minha enfermidade. Foi lá, entregou a igreja para o pastor. No dia que vieram despedir o pastor, ele olhou para mim e disse assim: Gilberto, faz 4 meses que você está cuidando do banheiro. Hoje eu vou te honrar. Hoje você vai dirigir o culto da minha despedida. Senta aqui. Irmão, o campo inteiro estava lá, todos os pastores, aleluia. Isso aqui está sendo filmado, aleluia, lá na minha cidade. Todo mundo sabe que isso é verdade, aleluia. Aí o pastor despediu o obreiro, e eu olhava, irmão, a igreja, a maior do campo em número de membros, e todos os pastores queriam assumir aquela igreja. Sabe o que é isso, irmão? E foi todo mundo lá. E eu olhava assim e dizia: Jesus, não deixa aquele camarada vir, que ele já acabou com 5 igrejas, Jesus. Vai vir aqui para acabar com a nossa? Não, Jesus, aquele não. Aí eu olhava para aquele e dizia assim: Jesus, aquele é bom, mas a igreja dele está boa, deixa ele lá. Jesus, o que é que o Senhor vai fazer aqui? Irmão, quando o pastor pega o microfone, despede o pastor e diz: agora eu vou dar posse para o novo dirigente dessa igreja. Irmão, eu era cooperador, irmão, solteiro, irmão, sabe o que é isso? E eu lá quietinho, falei: agora o pastor vai dar oportunidade, vamos ver quem que vai ser o pastor. Agora ele assume a igreja, pastor Oswaldo Rodrigues de Jesus, meu presidente. Está sendo filmado e ele gosta que eu fale isso aqui. Aí ele diz assim: ó, irmãos, eu como pastor presidente estou assumindo essa congregação, mas a partir de agora estou delegando as funções de pastor local para o cooperador irmão Gilberto, que está aqui. A partir de agora ele é o pastor da igreja. Eita glória! Oh Espírito Santo, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, a tua misericórdia é grande. Irmão, quem tem chamada de Deus tem que ter a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus tem para falar. Sabe por quê? Porque você nunca sabe o dia que Ele vai te usar. Meu tio estava com câncer, irmão. Meu tio estava em câncer terminável. A minha mãe chega e olha para mim e diz assim: ei meu filho, eu sou o único crente lá em casa, tá, irmão? O único crente lá em casa. Há 16 anos, 2 que aceitou Jesus morreu rapidinho. Meu pai aceitou Jesus de noite, morreu de manhã, mas foi salvo porque Deus prometeu. Falei: mãe, eu vou o dia que Deus mandar. O dia que Deus mandar eu vou lá. Ela diz: vai, porque o médico disse que os dias dele são poucos. E eu comecei a orar, falei: Jesus, quando o Senhor quer que eu vá lá? Minha avó benzedeira, irmão, fazia fila de gente lá no beco da favela, aleluia, para ela fazer os vencimentos, aquela costura, e você chegava lá, parecia a fila do INSS, de tanta gente que ia lá na casa dela. Passaram 6 meses, irmão, sabe o que é 6 meses orando? Um dia na madrugada Deus falou comigo: é hoje que você vai visitar o teu tio, aleluia, 8 horas da manhã, eu peguei
peguei a minha Bíblia, coloquei embaixo do braço. A minha mãe olhou para mim e disse: aonde você vai com essa Bíblia? Eu falei: eu vou visitar a casa da avó. Ela falou: tu tá doido? Lá eles não gostam de crente, você sabe que a tua avó é benzedeira, ela nem gosta dessas coisas. Eu falei: mãe, eu sou crente, e crente carrega a Bíblia embaixo do braço, viu, irmãos? Crente carrega a Bíblia embaixo do braço. Tem crente que não gosta de carregar a Bíblia, irmão, sabe por quê? Tem vergonha de dizer que é crente, irmão. Aleluia. Tem autoridade de Deus, tem a chamada de Deus. Não sinta vergonha de chegar numa praça e falar de Jesus, de dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tenha medo. Lá vai eu, 5 quilômetros a pé. Falei: Jesus, quando eu chegar lá eu não vou falar nada, mas o Senhor tem que abrir a porta para mim, porque se o Senhor abrir a porta, eu sei que o Senhor vai me honrar. Quando eu chego lá, que eu olho em cima do sofá, meu tio sem camisa, somente uma bermuda, sentado, irmão, uma coisa mais terrível de feia, uma pessoa cancerosa. Quando eu olhei, quando eu cheguei na porta, o Espírito Santo falou para mim: ele tem 7 dias de vida. 7 dias, Jesus, 7 dias de vida. Entrei, comecei a conversar com ele, e a fila indiana do vencimento, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. Eu comecei a dialogar com ele, falei: Jesus, abre a porta da palavra. Por um instante ele olhou para mim e falou assim: Gilberto, quer dizer que agora você é crente? Eu falei: obrigado, Jesus, a porta da palavra está aberta. Peguei a Bíblia, João 8,36, li o versículo e comecei a falar de Jesus. Falei: Cíntia, Jesus me salvou, Jesus me tirou do charco do lodo. O tio lembra que eu bebia mais que o Senhor? Pois é, agora eu não bebo mais, agora eu estou liberto, em nome de Jesus. Ele tem uma obra na tua vida, Ele quer mudar essa história. Se orar pelo Senhor, se Jesus curar, aleluia, você vai servir a Ele, ter uma vida diferente. Mas se Ele não te curar, saiba de uma coisa, que a maior ferida que está dentro de mim, de você, Ele vai curar e vai te levar para um lugar especial, porque Deus tem prazer em salvar o homem. Deus chamou o homem para ser salvo. O diabo foi feito para o inferno, e os seus anjos para o demônio morar lá, e o homem vai pela desobediência, vai pelos seus próprios caminhos, ele vai para o inferno. E quando ele disse isso, irmão, aleluia, eu comecei a orar. Falei: tio, você quer aceitar Jesus? Ele levantou a mãozinha, pastor Moura. Quando eu olho do lado, a minha avó de 89 anos com a mãozinha levantada, o meu avô com a mão levantada. Quando eu olho para trás, uma surpresa, um tio que fazia 8 anos que não vinha, ele chegou e estava paradinho na porta ouvindo a palavra. Quando eu olhei para ele, mãozinha levantada. Quando eu olho para trás, aquelas pessoas não entendendo nada, com a mãozinha levantada, aleluia. Acabou o curandeirismo, acabou a cura naquele lugar, pelo homem, pelo diabo, porque aonde chega a presença de Deus, aonde chega um homem de Deus, Deus muda o quadro da história. 7 dias depois, estava eu encostando o carro da funerária para levar o corpo do meu tio, para entender que Deus, quando chama você, irmão, Ele vai te honrar. Irmãos, eu dirijo o trabalho de vigília, eu sou coordenador pela misericórdia de evangelismo e missões no nosso distrito de número 1. E aí o pessoal fala, acha que missão se faz de qualquer jeito, irmão. Missão você faz lá, ó, boca a boca, olhando na cara da pessoa. Sabe o que é entrar, irmão, numa favela? Eu dirigi igreja numa favela, irmão, aonde o tráfico era na porta da igreja. Mas o dia que eu assumi aquela congregação, aleluia, os traficantes me cercaram, olharam para mim e falaram: Gilberto, é hoje? Quer dizer que você assumiu a igreja hoje? Você é o pastor? Eu falei: sim, sou eu o pastor. Aquele que outrora vendia droga com vocês, aquele que outrora era traficante, aquele que outrora
hora dava tiro nas pessoas, mas estou liberto, estou aqui para pastorear vocês. Eles olharam para mim e falaram assim: pastor Gilberto, é uma honra ter você aqui no nosso bairro. Sabe por quê? Porque aquele pastor engravatado que tinha aí, ele passava com o carrão dele, jogava lama quando nós estava sentado na sarjeta, mas o Senhor chegou aqui, já disse bom dia, já disse paz do Senhor, aleluia. Se alguém mexer na igreja, se alguém tocar na sua família, está tocando em nós, porque a partir de hoje a igreja tem a proteção aqui no bairro. Sabe o que é isso, irmão? Aonde chega o homem cheio do Espírito Santo, o diabo se prostra, o diabo não tem poder, o diabo tem que descer, para que o nome de Jesus seja glorificado. Laramanto e decomanai. A Bíblia diz assim, ó, irmãos, que aonde nós colocar a mão, o enfermo tem que ser curado. Porque não adianta nós pregar bonito, não adianta nós ter uma retórica bonita e acontecer igual eu tenho visto em muitas igrejas aí que eu vou pregar, que o demônio se manifesta e tem pastor correndo. Tem pastor correndo da igreja, tem obreiros correndo da igreja. Sabe por quê? Porque estão em pecado e estão com medo que o diabo revele. Tem que ter autoridade de Deus. A Bíblia diz: impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Alguns dias atrás eu cheguei do almoço, cheguei a almoçar na casa da minha mãe. Quando eu cheguei tinha uma senhora magrinha, irmão, ela é comadre da minha mãe. No seu peso natural ela tem 40 quilos, pastor. Quando eu cheguei, sabe aquele dia que você está atribulado? Sabe o dia que você está precisando de oração? Sabe o dia que, aquele dia que você diz assim: eu vou desistir de tudo. O dia estava atribulado, irmão. Quando eu coloco o pé para dentro da casa da mãe, ela: ei, é você mesmo. Falei: que foi? Eu vim aqui pedir para sua mãe, pedir para você orar por mim. Mas já que você chegou, eu quero que você ore por mim. Falei: o que a senhora tem? Ela: eu tenho câncer no útero, a minha barriga está inchada. Eu estava na sala de cirurgia, o médico deu anestesia, mas como eu estava muito inchado, ele disse: não tem como fazer, o aparelho não vai alcançar, nós vai dar remédio, você vai voltar para casa, quando desinchar você comunica os médicos que nós vamos fazer a cirurgia. E ela, eu disse: eu quero que você ore por mim. Eu falei: o que mesmo que a senhora tem? Câncer no útero. Eu falei: Jesus tenha misericórdia. Eu estava quase pedindo oração para essa mulher, e o Senhor pede para mim orar ela com problema de câncer. Aí o Espírito Santo desceu sobre mim e disse assim: não seja covarde. Lá no mundo você era valentão, lá no mundo você brigava, lá no mundo você dava tiro, lá no mundo você comandava tráfico. Eu te chamei porque você tinha coragem, rapaz. Eu te chamei, aleluia, porque se você tinha coragem lá, tem que ter coragem aqui, irmão. E tem gente que fica dizendo assim: ah, mas eu não sou nada, quem sou eu para pregar? Irmão, você tem que saber o Deus que te chamou. Você tem que ter certeza do Deus que te chamou. Deus diz: ora por ela. Fui lá e pus a mão sobre ela. Falei: Pai, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me deu, no dia que o Senhor me consagrou ao presbitério, a Bíblia diz que quando o homem está enfermo, a mulher está enferma, chame os presbíteros para orar. Em nome de Jesus, Pai, tira toda essa enfermidade da vida dessa mulher, para que ela venha testemunhar as grandezas do Senhor, para ela entender que o Senhor é o Deus que está na vida do crente. Porque sabe o que é isso, irmão? Se a mulher estava com fé na minha oração, por que é que eu ia duvidar?
aleluia, da palavra de Deus que está sobre a minha vida. Coloquei a mão nela, orei, repreendi aquela enfermidade e falei, eu vou almoçar. Fui almoçar, voltei a trabalhar. Irmãos, à tarde, quando eu chego na casa da minha mãe, a minha mãe, que não é crente, veio correndo para mim e disse: Gilberto, você não sabe o que aconteceu. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, será que a minha oração matou a mulher? Mas daí eu lembrei que eu não fiz nenhum atendimento na parte da tarde, que ninguém morreu. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Ela falou, depois que você saiu, a hora que ela se colocou em pé, aleluia, as calças dela caíram. Ela olhou e disse, a minha barriga sumiu, não tinha nada. Outro dia foi para cirurgia, aleluia, retiraram o câncer que estava no útero. Agora ela está lá crente, dizendo assim, ei, a minha, aleluia, a minha doença foi curada através da oração de um servo de Deus. Vem cá, minha querida, vem cá, minha bênção, vem cá louvar a igreja em pé, em nome de Jesus, irmão. Você tem que ter convicção da tua chamada. Oh, aleluia. Oh, o Espírito de Deus está aqui nessa tarde, irmão. Não seja covarde. Obreiros, não sejam covardes. Não venda a chamada por nada. Não venda a chamada por nada. Esses dias tinha pregador brigando comigo na internet, pastor Moura. Sabe por quê? Porque eu não cobro para pregar. Alguns dias atrás ligou um pregador lá para mim que queria pregar. Eu falei, tudo bem, irmão, o que é que eu posso fazer por você? Ele disse assim, irmão Gilberto, eu preciso que o senhor me abençoe. Eu falei, sim, eu não deixo ninguém voltar sem ser abençoado. Ele disse, irmão, eu estou começando a pregar agora, e se você me der uma oferta de R$2.000, eu prego sábado e prego domingo. Eu falei, meu querido, tchauzinho para você. Tchauzinho para você, sabe por quê? Porque missionário aqui no nosso campo ganha um salário mínimo, para trabalhar 30 dias por mês, para expulsar demônio, para fazer visita, para atender os cultos, aleluia. Não vendam a chamada de vocês. A palavra de Deus não tem preço.